Então, vamos lá. Estão vendo a janelinha do perfil sensorial? Sim. Sim. Então, assim... Sim! Então, assim, a gente viu a parte, né, que fala de processamento sensorial, então agora a gente vai ver a parte que fala de respostas comportamentais, tá? Eu vou interromper aqui um pouquinho o compartilhamento, porque vocês têm impresso aí, né, acredito eu, ou dá para abrir até pelo celular, e a gente pode ir acompanhando aqui, eu vou vendo aqui a carinha de vocês, porque ali, aquele slide que tem o cabeçalho do perfil sensorial não vai mudar, né, só depois é que a gente passa. Então, assim, fechamos, marcamos a parte de processamento sensorial, então a gente vai marcar agora a parte de respostas comportamentais que estão associadas àquele processamento sensorial. Então, ele bota ali, ó, no item 15, é uma criança que parece propensa a acidentes, então é uma criança que está sempre roxa, sempre se machuca, não tem noção de perigo. É uma criança que pode ser teimosa e não cooperativa, e aí não confundam com TOD, tá? Mas é uma criança que ela não coopera, ela é teimosa para fazer as coisas. É uma criança que faz birra, criança que resiste ao contato visual com o cuidador e com os outros, ela não consegue fazer ali um contato visual. 19, precisa de apoio positivo para enfrentar situações desafiadoras. Então, assim, tudo que a criança precisa fazer, você tem que estar ali reforçando que vai dar certo e ajudando, senão não vai. Tem medo de fazer tudo. 20, tem fortes explosões emocionais quando não consegue concluir uma tarefa. Daquela criança que está tentando montar o quebra-cabeça, não rolou, ela joga tudo, chuta e se você for segurar ela, você apanha junto. 21, tem dificuldade de interpretar a linguagem corporal ou expressões faciais. Você está bravo com a criança, ela não se dá conta que você está bravo. Ela acha que você está brincando. Você está chorando, ela não entende que você está chorando. Às vezes a gente vê criança que tem outra criança chorando, ao invés dela ir lá e ser empática, né, abraçar, ela vai lá e bate na criança. Ela se irrita porque o outro está chorando. 22. Fica frustrado facilmente, tipo, qualquer coisa já é motivo para um dramalhão, né? 23. Possui medos que interferem nas rotinas diárias. Então, aquela pessoa que tem medo de tudo, não pode ir no banheiro sozinho, não pode ir na cozinha sozinho, não pode ir no quarto, tem medo de pegar um negócio. Tudo tem que ter alguém ali para ajudar, porque tem medo de tudo. 24. Fica angustiado com mudanças nos planos, rotinas ou expectativas. Você vê que tem muita coisa aqui que parece que a gente está fazendo um rastreio de autismo, né? Mas não é. É porque a maioria dos autistas tem questões comportamentais associadas a processamento sensorial. Por isso que parece, tá? Mas aqui a gente não está rastreando autismo. A gente não está nem questionando se a pessoa tem autismo ou não. O 25, ele precisa de mais proteção contra os acontecimentos da vida do que crianças da mesma idade. Então, é aquela criança que qualquer situação, meu Deus, alguém morreu, alguém está acidentado, o cachorrinho de estimação, você sabe que vai ter um trabalhão para explicar para aquela criança o que aconteceu, porque ela vai ficar abalada muito mais do que o esperado. Tá? Ela interage ou participa em grupos menos que crianças da mesma idade. Então, assim, ela até participa, mas muito menos do que ela deveria participar. Independente do porquê que ela faz isso, né? Do porquê que ela não interage tanto. O 27, não faz contato visual com a pessoa, com o cuidador, durante as interações no dia a dia. Tá? Então, você vê assim, que ele primeiro pergunta se resiste ao contato visual. Então, você pede para olhar para você e a pessoa não consegue ficar olhando. E outra é se ele não faz o contato. Tá? Não é questão de resistência. Ele não faz. Tem dificuldade para prestar atenção? 29. Se desvia de tarefas para observar todas as ações da sala. Ele está fazendo seja lá o que for, comendo, estudando, brincando, e aí qualquer coisa que acontece na sala é motivo para ele parar e prestar atenção em outra coisa. 30. Parece que está alheio dentro de um ambiente ativo.
por exemplo, não tem consciência quanto à atividade, está rolando uma aula de educação física, todas as crianças fazendo ali aquele exercício com a bola, e ele está meio perdido. Ou ele pega a bola e faz uma coisa que não tem nada a ver, mas não porque ele não sabe, mas porque ele está perdido mesmo ali no meio. 31. Observa a todos conforme se movem ao redor da sala. Então, imagina se ele está, seja sala de casa, seja... Compreendam sala como um espaço. Então, se ele está no lugar e ele está olhando para tudo. Está olhando tudo que está acontecendo. Ele não para. Em vez de ele focar em algo para ele está olhando tudo que todo mundo está fazendo. Você perguntar da tarefa dele, ele não sabe. Mas se você perguntar do que o Joãozinho fez lá do outro lado da sala, ele sabe. Da Maria, da Aninha, de todo mundo. Menos o dele. O 32, ele muda de uma coisa para outra, de modo a interferir com as atividades. Então, aquela criança que não consegue terminar nada. Você pede para ele tirar a roupa do varal, ele nem terminou de tirar a roupa, ele já está indo tomar água, já foi para o banheiro, aí não voltou para tirar a roupa, aí você pede de novo, ele termina de tirar a roupa, você pede para varrer a casa, ele mal pegou a vassoura, ele já foi fazer uma outra coisa. Então, e se você estiver fazendo uma atividade com ele, ou até uma atividade de escola, você vê que ele não termina. Não consegue fazer as coisas. Tá? E o 33, se perde facilmente, né? Qualquer coisa já está perdido. A minha filha mais velha está aqui, daqui a pouco ela bota uma cara feia pro meu lado. Ela é assim, a gente foi para esqueci agora o nome, fomos para um restaurante aqui em Beltrão, a pequenininha mal alcançava a cabecinha ali na altura da mesa. A gente estava numa ponta, o buffet lá na outra. A pequenininha foi lá, falou para o pai o que ela queria e voltou, foi por um caminho, voltou por outro e chegou na mesa. A mais velha, enxergando tudo, porque era maior, foi lá, fez o prato dela e para voltar. Parou, olhou para um lado, olhou para o outro, procurou, achou. Então, se a pessoa se perde facilmente, se perde sempre, de vez em quando. E o 34, tem dificuldade para encontrar objetos em espaços cheios de coisas. Por exemplo, sapatos num quarto bagunçado, lápis numa gaveta de bagunça. Não é ele ter dificuldade de encontrar onde já está arrumadinho. Não é isso. Aí a gente já está pensando num TDAH desatento, extremamente desatento. É aquela pessoa que... Sabe aquela bagunça organizada que a gente tem? Né? Tipo, você tem, às vezes, aquela mesa da bagunça, quem chega diz, nossa, tá bagunçada. Mas se eu pegar e disser, Regi, onde que está o papel tal? Ela vai lá, tá aqui. Onde que está um lápis? Tá aqui. Então, a bagunça dela é uma bagunça que ela sabe onde estão as coisas. A gaveta pode estar assim, mas se eu disser para ela pegar uma calcinha de tal cor, ela sabe exatamente em qual gaveta que ela vai achar aquela calcinha, por mais que esteja bagunçada. Tá? Então, a criança que tem dificuldade em fazer isso. E aí, como que a gente vai preencher aqui? Tá? A gente vai pegar essa soma, vai somar todas as pontuações que foram marcadas. Tá? O item 1 marcou 5 pontos. O item 2 marcou 0, mantém o 5. O item 3 marcou 1, então 6 pontos. Então, a gente vai somando, somando, somando e coloca aqui embaixo a pontuação bruta do sensorial. Tá? Vamos marcar ali. Se tiver alguma observação específica do que a família falou, você pode anotar nessa partezinha aqui de baixo. O que você percebeu ali de diferente. A mesma coisa no outro. Você vai somar a pontuação bruta do comportamental e colocar aqui embaixo. Tá? E aí, depois que a gente soma esses, a gente vai ver, tem uma legenda aqui embaixo com referência a essas cores. Tá? Que ele mostra aqui. Isso é muito importante para a gente continuar preenchendo. Então, o laranja, que é o EX, é exploração. Que ele está considerando o quanto aquela criança explora o ambiente. Se ela explora igual às demais, se ela explora demais, muito, muito além do que deveria, ou se ela explora de menos. O azul, que está com a letra EV, é de esquiva. Então, é uma criança que se esquiva igual a todas as crianças, ela se esquiva muito mais do que as outras, ou se esquiva muito menos do que as outras. O verde, SN, de sensibilidade, né, o quanto essa criança é sensível. OB, o vermelhinho, rosinha, de observação, o quanto essa criança é observadora. E aí a gente vem para essa folhinha aqui. E essa folhinha está dividida pelas cores.
E aí, ó, justamente onde vocês vão ver que os números, eles mudam. Aqui não está 1, 2, 3, 4, 5 para 1, tá? Então, assim, ó, o exploração criança exploradora. Tá aqui. E tem 6, 7, 8, 11, 14, 31 e 32. E aí, o que você vai fazer? Você vai vir na sua fichinha que você preencheu primeiro e vai olhar. Ele está pedindo o número 6. Então, o número 6 está aqui. Quanto que essa criança pontuou no 6? Eu vou e coloco aqui. Tá? Quanto que ela pontuou quando você perguntou para a família no 7? Venho e coloco aqui. Tá? Então, você vai pegar, de acordo com o número, a pontuação que a criança teve e vai transferir para aqui, no número que ele está pedindo. Preenchido as 4 colunas, você vai somar cada coluna e vai pôr a soma total embaixo. Pode falar, Jéssica. Prof, no almoço ali, eu fiquei aqui, respondi elas, pensando na minha filha. Perfeito. E aí eu fiz isso e somei a pontuação. Mas daí tem um gráfico que eu acho que você vai explicar mais para frente, logo abaixo ali. Sim. E aí essa parte eu não entendi muito bem, mas essa parte de correlacionar a frente lá com atrás eu coloquei ali. Só, posso ganhar um pontinho daquele que eu não entreguei. Tá vendo? Ó! Essas meninas, vai dar certo, é isso mesmo. E aí, ó, você vê que você vai somar tudo. Somou todos aqui, colocou embaixo. Vai olhar, aqui é número 16, 17, 18, 19, 20. Aí vem 22, 23, 24, 26. Somou, qual foi a pontuação lá? Colocou aqui. Tá? Para facilitar, você vai ver que são todos os amarelos, todos os azuis, todos os verdes, todos os rosas. Quando você pegar essa pontuação que está aqui embaixo, aí você vem para essa tabelinha daqui. Tá? Olha para cá, Andréa. Aqui. Vem para essa daqui. Tá? Então, como que você vai fazer? Vê. Aqui, na primeira coluna, que está a pontuação bruta total, você vai colocar qual foi a pontuação bruta total aqui em cima, tá? Que a criança teve, ó, no amarelinho, criança exploradora, então vou colocar o máximo que deu aqui, tá? Criança, deixa eu ver aqui, que se esquiva, então eu vou colocar aqui onde tem a criança que se esquiva, do lado aqui do onde tem, antes da barrinha 45, vou colocar a pontuação que deu. Então a gente preenche aqui. Esse de baixo que está sensorial comportamental é a primeira parte que vocês preencheram. Lembra que eu falei que tem que somar tudo aqui embaixo e colocar o valor total? É esse valor total aqui. Do sensorial com o valor total do comportamental. Tá? E aqui vocês estão vendo o que seria o mínimo e o máximo de cada um. Tá? Então, assim, no caso de criança exploradora, 0, muito menos que os outros. De 1 a 5, menos que os outros. De 6 a 17, exatamente como a maioria dos outros. 18 a 23, mais que os outros. 24 a 35, muito mais que os outros. Então, o que a gente pega que cai nessa faixa do meio, que é verde escuro, é o normal. É o esperado. Tá? Você pode até colocar o resultado aqui dentro de cada casinha ou marcar o X aonde que ficou, né? Tipo, no criança exploradora deu 12. E aí eu vi que criança exploradora de 6 a 17 é normal. Então eu posso botar um xizinho aqui e dizer que a questão sensorial voltada à exploração está normal. Aí eu olhei aqui, criança que se esquiva deu 1. Quando eu vejo aqui o 1, para criança que se esquiva, é esse aqui, de 0 a 1, muito menos que os outros. Então, está bem longe do esperado, né? Está bem longinho do meio. E assim você vai preenchendo. O que a gente vai observar? Deixa eu dobrar aqui a folhinha. O que a gente vai observar? Vou dobrar mais um pouquinho para me facilitar a vida. Se o resultado está aqui no meio, está normal.
eu não preciso me preocupar. Se ele está aqui nas laterais, mas o número está muito perto do número do meio, eu também não preciso me preocupar. Agora, se o número estiver aqui fora, né? No verde clarinho, se o número que a criança pontuou está aqui fora, ou está aqui mais perto está aqui nessa parte verdinho mais escuro, porém a numeração está mais próxima do verde claro do que do verde escuro. Né? Ela está mais próxima aqui de fora, da parte externa, do que da parte interna. Então, eu me preocupo. E aí, como que eu analiso? Se está muito menos, é uma hiporresposta. Tá? Hipo de baixo. É uma resposta baixa que aquela criança está apresentando. Se ele tiver em mais que os outros, ou muito mais que os outros, é uma hiperresposta. Porque hiper, demais. Então, está respondendo muito além do que deveria. Então, aí eu consigo ter um parâmetro do que ela está fazendo. Ela está se esquivando muito, ou ela está se esquivando muito menos do que ela deveria. Ela está explorando muito, ou ela está explorando muito menos do que ela deveria. E aí, isso aqui vai refletir no desempenho das atividades de vida diária, no desenvolvimento típico infantil. Porque uma criança que explora pouco e se esquiva muito, como é que ela aprende? Se ela precisa explorar e ela não está explorando. Se ela precisa se desafiar um pouco e ela se esquiva de tudo. Se ela perde mais tempo observando demais as coisas do que fazendo. Ou se ela não está observando o mundo ao redor dela. Entende? Então, assim, ajuda muito a gente num parâmetro. Então, o perfil sensorial, ele não necessariamente você vai esperar que a criança, né, esteja não posso dizer, com alguma disfunção muito séria que eu preciso passar naquela mesma hora para um TODS. Se a gente vê que está muito discrepante, sim, mas se não, está tranquilo. E aí, esse gráficozinho, que a gente tem essa montanhazinha aqui, é para facilitar a nossa compreensão com relação a isso. Porque você vê que ele coloca aqui, ó, o do meio, exatamente o que a gente quer, né? E aí, se ele está menos 1 para cá, eu já dou aquele sinalzinho de alerta, mas estou de olho. Se dá menos 2 além, né? Vamos se preocupar. Tá? Do mesmo jeito o outro, mais 1, mais 2. Então, a gente vai sempre se preocupar isso. Se está pertinho do centro, beleza. Está muito afastado do centro, opa, sinal de alerta. Mas lembrem que existe o contexto doméstico, escolar da criança. Por exemplo, a criança que a Andrea citou, que sofreu um bullying ali na escola. Se fizesse esse protocolo com a família, sairia uma resposta, se fizesse com a escola, sairia outro. Entende? E aí é onde tem a parte das observações, porque eu vou perceber. Ela não está explorando tanto na escola por causa disso, disso e disso. Então, vamos ver se o problema é a criança ou é o ambiente. Da mesma forma, se na escola ou na rua com os amigos ela faz isso e aquilo outro, e quando chega em casa, ela não consegue fazer, porque o pai não deixa, o avô não deixa, não sei quem não deixa, obrigam demais, ou ela vive num ambiente que é, né, agressivo, e por isso ela reage de uma forma diferente em casa. Então, a gente tem que ver como que funciona essa dinâmica. Pode falar, André. Prof, aí nesse caso, né, desse exemplo que você citou, então de repente eu vou fazer uma avaliação lá na escola. Aí eu vou usar esse perfil de acompanhamento escolar. Isso. Você Com leva a do professor. por exemplo. Leva do professor. Prof, esse do acompanhamento escolar, ele é resumido como esse ou ele é algo bem mais extenso? Ele é um pouquinho mais extenso. Quando é uma situação que você percebe que precisa, sabe assim, porque, por exemplo, você fez um abreviado com a mãe. E aí tem situações que você sabe que são escolares que seria interessante verificar. Aí você faz lá o do professor. Porque o do professor ele vai perguntar algumas coisas relacionadas à sala de aula, comportamento de grupo, sabe? Ele vai ter algumas perguntas diferentes ali. E aí, dependendo do resultado que der lá, aí você faz o completo.
Porque lembra que o abreviado e o completo da criança é para a mesma faixa etária? Aí você pega e faz o completo. Né? O abreviado, ele é pareado na faixa etária com o completo da criança, né? De 3 até 14 anos e 11 meses. Porque ele subentende que o bebê e a criança pequena não está na escola. Né? A gente sabe que está. Hoje em dia, a criança com 6, 8, 10 meses já está na escola. Mas ele considera que ela, como se ela não estivesse na escola. Então, não adianta eu levar o do professor antes dessa faixa etária. Né? Eu tenho que seguir a faixa que está ali. Porque mesmo que a criança já frequente a escola, as perguntas que ele vai trazer não vão nos dar um resultado favorável. Tá? Mas é bom sim ter para poder comparar. Deixa eu colocar lá para a gente seguir. Ô, Fê, e esse de acompanhamento escolar é difícil a gente conseguir ele, esse formulário, esse Não, eu vou protocolo? mandar todos para vocês. Eu tenho. Ah, tá bom. Tá ótimo. Eu mando. Obrigada, então. Não é difícil de conseguir, mas eu mando. Estão vendo os slides certinho? Sim. Sim, Sim. sim. Então, assim, vamos lá, os benefícios Sim. da... Eu vou fazer chuvinha de bala amanhã. Quando disser sim, eu vou fazer chuva de bala. Isso. Benefícios, né? Os benefícios, então, da E utilização. eu quero chocolate, não bala. Chocolate? Claro. Vou Pode ser, pensar. pode ser aquelas bolinhas, tipo café, sabe aquelas bolinhas mole lá? Tem de Meu vários Deus. sabores. Ó, vamos lá, meninas. Benefícios da utilização, então, dessas avaliações estruturadas. Ele é mais objetivo, né? Ele vai exatamente naquilo que eu preciso, né? Ele vai me dar dados precisos e que são confiáveis. Porque como é um protocolo já estruturizado, padronizado, então, assim, vinculado a estudos científicos, então, seus resultados são confiáveis. Ele compreende que os resultados, por mais que eu esteja perguntando para alguém, ele é considerado muito mais confiável do que aquele que eu faço observando uma situação. Porque aí, o de observar, eu vou ter o meu parâmetro. Tá? Então, a parte de comparabilidade. Então, você pode comparar resultados entre diferentes pacientes, diferentes estudos. Então, assim, você pode pegar pacientes que têm um perfil parecido, mas quando você aplica o resultado de um perfil sensorial, né, tem um perfil comportamental parecido, mas o resultado do perfil sensorial sai diferenciado. Ou o resultado do perfil sensorial saiu parecido e você vai fazer intervenções parecidas e você vai ter um resultado, no outro você vai ter outro resultado. Então, você consegue fazer comparações. E a eficiência, né? Você agiliza também o processo de avaliação. Você reduz a parte subjetiva. Mas eu acho interessante fazer as duas partes. Quanto mais informações você tiver sobre o teu paciente, melhor. E é até por isso que eu reforço, quando vocês estiverem no mercado de trabalho, não pega 30 horas logo de cara em lugar nenhum. Pega 16, pega 20, pega essas outras, né, 20, 24 horas e vai se aprofundar no caso dos seus pacientes, vai fazer algumas capacitações a mais, vai ver como é que outros profissionais trabalham, vai conhecer outras clínicas. Então, usa esse espaço para ampliar o teu conhecimento. Vai fazer visita em médico, porque se a gente visita um psiquiatra, um neuro, um pediatra, um orto, né, um ortopedista, um reumatologista, um geriatra, eles indicam para a gente. Por que eles não indicam, muitas vezes, a terapia ocupacional? Ou porque não sabe que existe, ou porque não sabe que é para o paciente deles, porque não sabe o que a gente vai fazer. Então, se a gente vai lá, aproveita esse tempinho, vai lá, se apresenta, entrega um cartão, entrega um panfletinho com o básico do que você poderia fazer pelos pacientes daquela pessoa. Se às vezes você já tem um paciente que vai naquele médico, olha, eu atendo já o teu paciente fulano, já faço isso e aquilo com ele. Então, assim, usem parte do tempo de vocês para isso. Se você coloca 30 horas logo de cara numa empresa, aquelas 10 horas que sobram, você não consegue fazer esse trabalho. Não é só porque 10 horas é pouco, é porque o nosso trabalho é desgastante. Você se envolve com a vida das pessoas, você adentra nos problemas daquelas pessoas. Então, você precisa ter um tempo para poder parar, né? Entender que o problema é da pessoa, não é teu, entender só até onde você pode ir e se aprimorar
para poder ser uma pessoa melhor e um profissional melhor. Se você preencher todos os horários, você não vai fazer isso. Pode até ganhar muita grana no começo, mas depois você para de ganhar, porque você para de entregar resultado. Então, o plano terapêutico. A gente fez anamnese, fez avaliação não estruturada, fez avaliação estruturada. Então, vamos montar o plano. Eu já estou, né, enquanto no espaço entre anamnese e avaliação estruturada, eu estou atendendo o paciente pensando no processo de vínculo. Porque eu posso levar 2, 3, 4 meses até finalizar todas essas avaliações que eu considero, as que você considerar relevante para aquele caso. Nesse tempo, você está fazendo vínculo, você está trazendo coisas que são interessantes para aquele paciente, você está motivando ele. Então, não é um tempo perdido e nem é um tempo que você vai focar só em avaliação, senão fica maçante, fica desmotivador e tem paciente que desiste do teu tratamento ali mesmo, porque não entende o processo. Então, a terapia tem que ser gostosa para a pessoa. É igual psicólogo, se a gente for para o psicólogo e não gostar, a gente não quer voltar. Se a gente for no médico, a gente talvez, se não tiver outro da mesma especialidade, é que a gente volta, porque se tiver, a gente nem pisa mais ali, às vezes não passa nem na calçada mais. É a mesma coisa com a gente. Então, o plano terapêutico, o que é? Então, é um documento onde você vai definir o tratamento individualizado daquele paciente, considerando as necessidades e os objetivos que você traçou a curto, médio e longo prazo. É o PEI, é o tal do PEI, que a gente não chama de PEI, né? É o plano terapêutico, faz parte, é a continuação da tua anamnese. E por que ele é importante? Ele vai nortear o teu tratamento. Né? Você não fica fazendo o que deu para fazer hoje, a criança olhou para aquele recurso, eu fui. Porque se você não segue ali um plano, você começa ali só atendendo, chega uma hora que você está atendendo no automático. E aí, quando pedem um relatório, quando você vai ver o objetivo inicial, a queixa principal da família, e vai ver o que você está fazendo, não tem nada a ver. Por quê? Porque você não fez um plano, não seguiu esse plano. Então, tem que ter um começo, um meio e um fim. E ele vai garantir que essa terapia seja individualizada. Né? Então, vai facilitar a comunicação entre você e outros profissionais, vai aumentar a chance de você ter um bom sucesso ali naquele retorno. Alguns alunos do estágio tiveram a oportunidade de ir num município aqui próximo que eu estou trabalhando. E nesse município, quando a gente vai lançar a evolução, já está a evolução de todo mundo lá. É um sistema que unifica tudo. Então, eu sei quando que a pessoa foi no médico, o que o médico falou, por que ela foi, que remédio passou, se ela foi na fono, na psicopedagoga, eu sei tudo, tá lá. E a gente vê colegas que pegam, tipo assim, na semana 1, a frase de evolução é essa. Então, todos os pacientes têm um Ctrl+C, Ctrl+V. Na semana 2, a frase muda, mas todos os pacientes Ctrl+C, Ctrl+V. Não existe isso. Não tem como. Bate o sistema ali, alguma ordem judicial, com algum problema daquela pessoa e precisa puxar as evoluções, o juiz vai olhar e vai dizer, vai chamar aquele terapeuta, vem cá. Não estou entendendo. Dia de segunda você trabalha isso, na outra semana você trabalha isso, e depois você volta e faz a mesma coisa, mas e aí? Está melhorando? Não está melhorando? Que recurso você usou? Como é que o paciente entrou? Como é que o paciente saiu? O que aconteceu? Quero ver a pessoa explicar. Então, a gente precisa ter um plano terapêutico. A gente está lidando com a vida das pessoas, né? E as pessoas estão depositando confiança, expectativa e querem resultado. Então, como que a gente elabora um plano terapêutico? Então, a gente vai pegar, vai escrever ali como que foi a avaliação inicial. Quais foram as necessidades que aquele paciente apresentou para mim? Quais os objetivos, né, que eu defini ali? Que metas alcançáveis eu vou colocar para curto, para médio e para longo prazo? Quais serão as intervenções que eu vou fazer uso? Quais as melhores estratégias? É uma criança PC que está começando agora a adquirir controle de tronco e eu vou trabalhar ele com Bobat. Vou trabalhar com Cuevas, vou trabalhar com Pédia. Beleza. Durante quanto tempo esse protocolo? Você vai reavaliar com qual avaliação? Qual é o critério?
Se der tanto de acerto, você vai manter, vai refazer, não vai fazer, vai mudar o plano, vai sair do Cuevas e vai para a mesinha, o que você vai fazer? Implementação, colocar em prática, vai ser iniciado tal dia, vai ser reavaliado em X tempo, provavelmente. Então, a gente vai monitorando e reavaliando, monitorando e reavaliando. Por isso que é bom a gente ter uma ideia de quanto em quanto tempo. Porque aí você vai monitorando como que aquilo está acontecendo, de acordo com a tua evolução, para sentir o momento que você precisa refazer aquele plano. Né? Atualizar, refazer alguma avaliação, conversar novamente com a família, conversar novamente com a escola, né? Se as coisas estão dando muito certo ou se estão dando muito errado, a gente tem que estar sempre ajustando esse plano terapêutico, ele não é fixo. Ele não é um plano que você vai pegar e vai entregar. Se a família pedir, beleza, você pode até dar. Mas eu acho que é irrelevante você entregar para a família um plano terapêutico de uma coisa que quem vai fazer é você. Sabe? É desnecessário. Agora, se você, como no caso, por exemplo, do ABA, que você tem programas que você envia para a família também aplicar em casa. Aí tudo bem que você envie um PEI, né, ou um plano terapêutico, um PTI, um PTS, porque a família também vai aplicar em casa. A família também vai te entregar o resultado dela. Mas se é um trabalho que você é quem vai fazer, vai dar orientações pontuais para a família, não tem para que você entregar esse plano para a família. Em algum momento a família precisar ter acesso ao prontuário, ele está ali à disposição, a gente não pode se negar a apresentar o prontuário. Então, quando que a gente estabelece os objetivos terapêuticos? Eles têm que ser específicos, tá? Eu tenho que saber exatamente o que eu quero, temos que ser claros no que a gente está escrevendo. O meu objetivo é trabalhar a coordenação motora fina. Tá, coordenação motora fina para quê? Qual é a defasagem? A criança não consegue cortar com a tesoura. Tá. Nenhum tipo de cortar? Ela consegue encaixar os dedos na tesoura? Ela encaixa, mas só corta em linha reta. Então, seu objetivo específico vai ser que a criança consiga cortar em curva. Então, a gente tem que ser específico do que a gente quer. Tá? Mensurável. Eu preciso ter alguma forma de mensurar o quanto que ela consegue. Eu estou vendo cortar, então eu estou dando ali com o molde e eu estou guardando aqueles moldes, estou registrando. No dia tal, ela cortou assim. 2 dias depois, eu fiz atividade de novo com ela, ela já cortou um pouquinho assim, depois ela virou. Então, eu tenho ou foto, ou eu tenho aquele registro do que foi feito, né, o concreto, alguma coisa que eu possa mensurar se teve avanço ou se não teve. Tem que ser um objetivo alcançável, não dá para eu querer colocar uma coisa mirabolante, que eu sei que não vai rolar nem tão cedo, e eu vou acabar deixando a criança frustrada, a família frustrada, não vai dar em nada. Tem que ser um objetivo relevante. No mínimo, o paciente tem que querer aquilo ali. Tem que ser relevante, tem que ser importante para aquele paciente. Tem que ser relevante, importante para aquela família, não para você. Você está lá para servir. Né? A família tem que achar aquilo importante, principalmente o cliente, que é quem está recebendo, tem que achar aquilo importante. E temporal, o que quer dizer isso temporal? A pessoa é idosa. Aí ela não está alfabetizada, mas ela é uma pessoa com um certo poder aquisitivo, que pode ter um cuidador, que vai ajudar ela no que ela precisar, essa pessoa é de confiança. E para ela não é interessante ser alfabetizada nesse momento, até porque ela tem uns problemas de memória. Mas ela não está alfabetizada. Tá, e daí? Você vai alfabetizar ela para quê? Isso vai mudar o quê na vida dela? Aquela criança deveria estar na escola, a gente já teve uma discussão sobre isso, aquela criança deveria estar na escola regular. Tá, até que ponto isso é relevante? Isso cabe no temporal dessa criança? Até que ponto o objetivo final é alcançável? Porque uma coisa é eu enfiar a criança dentro da escola regular. Outra coisa é eu ter certeza que aquela escola está aceitando, acolhendo e fazendo, de fato, a inclusão. É outro processo. Né? Tem muitas camadas aí envolvidas. Participação do paciente. Eu preciso envolver o paciente na definição de seus objetivos,
para poder alcançar o engajamento dele. Então, assim, tem uma linha de terapia chamada terapia centrada no cliente. Então, eu vou sempre perguntar para o cliente o que ele quer, o que ele precisa, qual que é a necessidade dele, né? É o que a gente viu quando a gente faz o COPM. O COPM, ele vai mostrar exatamente isso. O que é importante para aquela pessoa agora, nesse momento? Quando eu puxo os papéis, que papéis ela quer desempenhar? O que para ela não é mais relevante, ela não quer desempenhar? Para eu não estar fazendo, para não estar traçando objetivos ou metas que para aquela pessoa não faz sentido nenhum. E ter um prazo para alcançar. Eu preciso ter um prazo realista para alcançar o objetivo. É o que eu falei, você não vai atender paciente para sempre. Paciente é para ter alta, é para evoluir. Não é um bibelô que eu vou guardar na minha estante por anos e anos e anos. Não é orgulho nenhum você dizer, fulano está comigo já tem 3 anos. Pô, que pena, cara. Tu é ruim. Que a pessoa está 3 anos ainda contigo, do mesmo jeito, mesma frequência, tu é ruim. Tem que evoluir. Então, tem que ter um prazo. Acredita-se que ele vai conseguir cortar, se eu estou trabalhando do jeito que está evoluindo, em no máximo 2 meses ele vai estar cortando certinho. Ele não está, mas não está por quê? O treino está pouco, o treino está errado, tem alguma outra questão psicomotora que não está deixando acontecer, reavalia, tenta entender, para ver o porquê que o prazo não está sendo cumprido. E vamos implementar, então, o plano que foi traçado. Eu tenho que ver as sessões. Esses encontros, eles precisam ser regulares. Prof, é semanal? Depende. Dependendo da criança, dependendo do paciente, você pode precisar vê-lo 1, 2, 3, 4, 5 vezes na semana. Depende do quadro. Depende do que você quer alcançar. Depende da equipe envolvida. A criança, esse objetivo é só você que vai trabalhar? A casa vai trabalhar, a escola vai trabalhar, o psicopedagogo vai trabalhar, o fono vai trabalhar. Se todo mundo trabalhar, vai mais rápido. Então, talvez eu não precise ver a criança todo dia. Porque na segunda ele trabalha isso comigo, na terça ele trabalha a mesma coisa ali com a fono, na quarta com a psicopedagoga, na quinta está em casa, na sexta é a prof que vai reforçar. Então, ótimo, está sendo reforçado todos os dias. O objetivo vai ser alcançado. Exercícios domiciliares. Eu preciso ter algumas metas, algumas atividades prescritas para o domicílio. O que eu tenho que considerar? A capacidade daquela família de receber, naquele momento, aqueles exercícios. Às vezes, a rotina da família não cabe. Ela parar e treinar em casa, ela não consegue. Então, assim, não adianta eu passar um segundo exercício se a pessoa não conseguiu nem realizar o primeiro. Eu posso fazer 10 exercícios, mas se a pessoa está presa no primeiro, deixa ela conseguir primeiro aquele ali. Quando aquele ali estiver ok, eu digo para ela, ótimo, agora vamos tentar outra coisa. Né? O meu ritmo não tem que ser igual ao ritmo da família. Mas o que a família fizer vai me ajudar. Entende? Participação em grupo, tem que ter interação com outros pacientes para apoio e socialização. Sabe, aquele paciente que chega, entra para a sessão, terminou a sessão e vai embora. Existem pessoas na recepção, existem famílias naquela recepção, aquele pai, aquela mãe, enquanto espera, às vezes está conversando com outra família. Aproveita para incentivar esse paciente a cumprimentar as outras pessoas. Você pode combinar com outros terapeutas, dependendo de onde você estiver trabalhando, para unir os pacientes, ver quais são os objetivos, as metas, e aí você está fazendo, a outra pessoa está fazendo, sei lá, o fono, o psicólogo, ou outro TO também, e vocês estão juntando ali os pacientes. Pode fazer, vez ou outra, ter um ritmo onde em alguns momentos vão ter sessões de grupo, onde você vai trabalhar também uma motivação, uma autoestima, né, habilidades sociais. Então, tem muita coisa que a gente pode incorporar e que vai acelerar ali a evolução daquele paciente. O plano de intervenção de terapia ocupacional. Então, metas individuais. Vou estar batendo mesmo isso no juízo de vocês para ficar. Tá? Metas individuais, então, objetivos específicos e realistas.
estratégias de tratamento, quais são as técnicas que você quer usar, que recursos você pretende usar com aquele paciente, atividades adaptadas, o que você precisa modificar para facilitar a participação, o que você precisa adaptar na clínica, em casa, na escola, onde for, o que precisa ser adaptado. O treino dessas habilidades, eu preciso ensinar o paciente a usar, né? Não adianta eu fazer, tipo, eu recebi uma paciente que fazia o método TEACH com um profissional X. O método TEACH, você tem figuras, né, para facilitar uma comunicação. E aí eu falei assim para a mãe, então, mãe, mas cadê as figuras? Eu não entendo do método TEACH, eu não sou formada no método TEACH, mas eu sei que ele usa figuras. Ah, não, profissional X falou que é só dentro do consultório. Eu não entendi. Qual é a lógica disso aí? O paciente só vai saber usar aquilo com aquele profissional dentro do consultório? Então, para que está fazendo? Porque eu preciso me comunicar com aquele paciente. Se existe um método de comunicação, eu preciso aprender a usar. Né? Se existe um método de comunicação, a escola tem que saber como é que usa. Né? Então, assim, a gente tem que compartilhar essas situações. Deixa eu ver aqui. Não sei se Rafaela já está por aqui, mas no tempo que eu acompanhei o filho de Rafaela, teve um profissional que fez... Não, a Rafaela comprou, acho que uma pranchetazinha de comunicação, e aí me mostrou, olha, prof, comprei, ótimo, beleza. Então, eu usava dentro da terapia, porque ela não colocou aquilo para a vida da criança. Então, assim, eu tentava mostrar ali para a criança, olha isso aqui, vamos tentar montar, vamos montar a rotina, você entrou agora, a gente vai fazer isso, depois você vai sair. Então, se todo mundo começar a usar aquilo ali, é mais fácil para o paciente entender que aquilo ali faz parte da comunicação dele. Que aquela técnica precisa ser utilizada para melhorar a qualidade de vida dele, para melhorar a interação dele com os outros. Então, não tem como uma técnica ficar presa. Ah, eu trabalhei a parte da integração sensorial voltada, sei lá, sensibilidade tátil. Tá, então só quem usa, sei lá, vamos supor, o SAGU, né? O SAGU, recurso terapêutico. Ah, não, só quem usa é a TO. Não, gente, em casa eu vou orientar que use, na escola que use, que os outros terapeutas usem, que todo mundo use. Que aquilo tem que estar generalizado. Educação para a saúde, eu preciso orientar esse paciente, eu preciso orientar a família sobre cuidados. Ah, prof, mas eu estou trabalhando o sensorial, certo, meu amor? Mas ainda assim, lembra que você está trabalhando com um ser holístico. Lembra que lá atrás eu falei para você que eu preciso saber como é que está a nutrição desse paciente, eu preciso saber como é que está o sono, eu preciso saber como é que está a atividade física, eu preciso saber se o intestino dele está funcionando direitinho. Então, se algo não está correndo bem, eu preciso orientar tanto o paciente, quando possível, como a família, para que aquilo caminhe direitinho, porque eu preciso evoluir o paciente. E eu não quero que uma constipação seja um entrave no desenvolvimento do meu paciente. Que ele não consiga porque ele está irritado, porque está constipado. E aí não consegue desenvolver as atividades. E aí está constipado porque a alimentação está errada. Né? E a alimentação está errada porque a mãe acha que ele é seletivo, e na verdade ele só é fresco, ou está cheio de preferências. Entende? Então, assim, a gente precisa trabalhar todo esse contexto. Monitoramento e reavaliação constante. Então, precisa se avaliar periodicamente. Eu tenho que observar o progresso que está acontecendo, eu tenho que fazer ajustes no plano. O plano, por isso que eu não entrego para a família. Porque aquele é o plano naquele momento. Se daqui um mês e meio, 2 meses, eu ver mudanças, dependendo do progresso, eu preciso fazer ajustes nesse plano. Algumas coisas eu vou antecipar, algumas coisas eu vou postergar, algumas coisas eu vou mudar. Talvez eu precise aplicar um novo teste. Talvez eu precise aplicar um teste diferente. Talvez eu precise visitar de novo a escola. Então, o plano ele não é estático. Entende? Então, assim, se a família precisa de um relatório, tudo bem, eu posso colocar no relatório que naquele momento temos um plano, que o plano segue tais situações. Mas eu entregar o plano
Parece uma bula de remédio. Olha, é assim que vai seguir. E não é bem assim. É assim que eu quero seguir. Não que necessariamente será seguido. O feedback do paciente, eu tenho que ouvir as necessidades, eu tenho que perceber aquele paciente. Ai, prof, mas ele é não verbal. Lamento, querida. Ativa a sua percepção. Porque se o paciente chega na recepção, olha para você e chora, alguma coisa você fez que não agradou. Ou algum recurso você mostrou que não agradou. Ah, ele estava indo tão bem e agora travou, não quer fazer mais. Será que você se empolgou tanto porque ele estava dando resultado, que você acabou dando uma demanda além do que ele consegue responder e aí ele travou? Vamos dar um passinho para trás. Ah, ele estava tão bem, teve uma crise e me bateu. Você não se antecipou à porrada. A gente tem que se antecipar. A gente tem que se proteger. Você não é paga para apanhar. Então, não me interessa qual é o diagnóstico, não me interessa qual é o tamanho, a idade, a situação, o poder aquisitivo, não estou nem aí. Eu não sou paga para apanhar. Então, ou eu me antecipo, ou eu aprendo a me antecipar ao golpe e eu aprendo a mudar aquele golpe, ou eu preciso ser sincera com essa família e dizer, olha, não vai rolar. Eu não consigo. E revisão do plano. A gente precisa fazer todos os ajustes, tanto de intervenção como de objetivo, que for necessário. Às vezes você está atendendo um paciente e aí ele entra nesse pico, né? Ou é um paciente que já tem um comportamento heteroagressivo. E aí você, mas eu não queria deixar de atender, ele precisa, ele é um querido, mas é agressivo. Às vezes, outro colega teu está sofrendo igual. De repente, se tiver 2 terapeutas ou até 3 terapeutas atendendo junto aquela criança, um está realizando a intervenção, propondo a intervenção, o outro está aqui atrás para qualquer movimento brusco daquela criança de agressão, ele conter, o outro está ali perto da porta para qualquer coisa chamar a família, ou já está de prontidão para quando precisar trocar um recurso, para que aquele que está apresentando, né, que está como terapeuta, não precisa se levantar, ir lá buscar, voltar, não, já está ali pronto. Então, assim, é um balé ali bem sincronizado. Às vezes é necessário. Não significa que se tem 3 terapeutas, vai ficar 3 horários um atrás do outro, não, é um horário só mesmo. Porque geralmente a criança que tem um comportamento agressivo a ponto de você precisar ter 2 ou 3 terapeutas dentro da sala, ela não tem tolerância para ficar mais que 30, 40 minutos. Às vezes nem para 30 ela tem. Então não adianta querer deixar ela 1h30 ou 3 horas. E aí, para que eu vou envolver a família no processo? A gente precisa empoderar essa família. Ela tem que parar de ser refém. Né? Refém do doutor isso, do doutor aquilo, da doutora não sei o que lá, que mandou fazer não sei quantas horas disso ou daquilo, que mandou ir para o terapeuta tal, tal e tal, tantas vezes por semana, que falou que eu não posso dar tela de jeito nenhum, que eu tenho que deixar chorar, que mesmo que enlouqueça com remédio, eu tenho que continuar dando, porque vai passar. Então, assim, eu preciso empoderar essa família, para ela entender que a equipe médica e a equipe terapêutica, elas são auxiliares do tratamento, elas não são donas do tratamento e nem daquele paciente. Elas não são detentoras da verdade, a gente não sabe tudo, porque a gente não vive aquela vida ali, a gente está supondo em cima das informações e das observações, mas a gente não tem um mapa, né? A gente não tem a razão e a resposta para tudo. Então, eu tenho que incentivar a participação, tanto do paciente quanto da família, nas decisões. Olha, eu gostaria, né, eu estou atendendo uma vez por semana, mas eu acho que seria interessante a gente ter 2 sessões por semana por causa disso, disso e disso. O que vocês acham? Do que eu dizer, olha, a partir do mês que vem ele vai ter que vir 2 vezes, porque senão não consigo fazer. Não é assim. Olha, se não voltar o médico tal, se não fizer não sei o que lá, se não voltar a tomar o remédio, não vou atender. Não é assim.
A gente tem que colocar a família e o paciente dentro das decisões. Eles têm que participar ativamente. Eu preciso ter uma comunicação aberta. Eu tenho que ter um diálogo transparente. Porque quando eu não consigo ter um diálogo transparente, quando eu não consigo promover um entendimento, tem famílias que são difíceis. Tem famílias que elas buscam você como uma ajuda e depois elas começam a te tratar como inimigo. Sabe? Parece que você está querendo só fazer o contrário, ou você quer só o dinheiro delas, ou você quer, sabe, ser ofensiva com elas, e não é isso. Então, a gente tem que manter um diálogo sempre transparente, tem que promover o entendimento, a gente tem que estar ali junto, a gente está ali para trabalhar junto, para um ajudar o outro. Compartilhamento de informações, eu tenho que informar, né? Eu não preciso dar por escrito, mas eu tenho que informar o que é que eu pretendo fazer, qual que é o objetivo, o quanto que ele alcançou, o que que ele ainda não alcançou, que eu vou precisar fazer uma outra avaliação, porque aquela não está me favorecendo alcançar e ajudar. Então, a gente precisa estar direcionando bem. O registro, eu tenho que registrar aquele progresso. Então, assim, de tempos em tempos, a gente vai fazendo uma avaliação para ver o quanto aquilo ali, o quanto progrediu, né? Lembra que se o PM, você dá a data da possível reavaliação. Eu preciso documentar os avanços, o que a gente conquistou, que mudanças a gente observou. Quando eu digo a gente, é o terapeuta, é a equipe terapêutica, é a família, é a escola. Eu tenho que identificar os obstáculos, quais são os desafios, para eu poder ajustar. Quando a gente trabalha com a aba, e alguns protocolos nos permitem fazer uma avaliação das barreiras de aprendizagem, eu consigo identificar esses obstáculos de uma forma mais clara. Mas se eles estiverem de modo subjetivo, a gente tem que discutir com a família. Tipo, olha, comigo eu tenho dificuldade com isso. E se isso em casa é assim, a mãe pode até dizer, mas depois que eu fiz isso e aquilo, mudou. Opa, será que o isso e aquilo eu posso fazer também no consultório? Às vezes eu posso. Se não for mostrar o chinelo, né? Às vezes eu posso. E comunicação com a equipe. Eu tenho que compartilhar informações relevantes. Mesma forma que eu pergunto para a família, olha, né, a família me diz, fazia tal comportamento, mudou por causa disso. Eu também tenho que dizer a mesma coisa para a equipe, olha, tal comportamento não está acontecendo mais comigo. Eu consegui mudar assim, assim, assim. Ou chegar para a equipe e dizer, olha, tal comportamento ainda acontece contigo, porque comigo, e pegar a dica da equipe também. A gente nunca trabalha sozinho. E a elaboração do nosso relatório Maravigold, lindíssimo. Tá mudando o slide aí bonitinho, né? Sim. Então, assim, qual que é a importância da gente fazer um relatório? É eu ter uma comunicação que é eficaz com os outros profissionais da saúde, e aqui pode incluir da educação também. Eu documentar o progresso daquele paciente, por isso que é importante eu ter gráficos. E eu dar suporte para decisões clínicas e para reabilitação, porque dependendo do que eu escrever ou do que eu mostrar no gráfico do meu relatório, o médico pode incluir algumas sessões, solicitar a inclusão de algumas sessões, solicitar a inclusão de terapias e até solicitar a exclusão também de terapias. Tipo, a criança ia 2 vezes por semana, ele dizia, olha, eu acho que agora basta uma, né? Ou então, olha, acho que agora é hora de entrar a fono. Então, acho que agora é hora de sair a fono. Então, um bom relatório, ele vai dar esse parâmetro para o médico. Então, qual que é o objetivo? Eu tenho que descrever a situação funcional daquele paciente, eu tenho que detalhar as habilidades que ele já está apresentando e as dificuldades que ele também ainda apresenta. As metas de reabilitação, qual foi o objetivo a ser alcançado? Eu alcancei? Não alcancei? Estou buscando? Qual o próximo objetivo? Né? Qual o progresso dele? Olha, ele avançou nisso, nisso e nisso. Ele aprendeu isso e aquilo. Ele já, tal desafio já está concluído. Mas ainda falta mais alguma coisa. O que falta? É psicoemocional? É físico? É social? O que está faltando? Compartilhar informações para melhores resultados. Eu tenho que ter uma orientação ali para a equipe multi. Então, assim,
a gente faz um relatório e aí, de repente, a gente identifica que aquela criança precisaria estar com um psicopedagogo e ela não está. Então, o meu relatório vai estar desenhado a explicar também o porquê que aquela criança precisa de um psicopedagogo. Por que eu estou indicando à mãe que procure um, que peça ao médico encaminhamento para um? E os componentes básicos de um relatório? Tem que ter os dados do paciente, óbvio, o cabeçalho que eu falei, que tudo tem que ter um bonito cabeçalho. Então, o nome do paciente, a data de nascimento, a idade, um histórico médico. Às vezes, no histórico, basta você colocar ali, tipo, o diagnóstico. Então, geralmente, em vez de colocar diagnóstico, 2 pontos, transtorno do espectro do autismo. Não. Diagnóstico, transtorno do espectro do autismo, abre, CID-11, tarará, fecha. Laudo emitido pelo doutor fulano, se tiver o CRM do doutor fulano, coloca do lado, em mês tal, ano tal. Porque, às vezes, você não concorda muito com alguns laudos, alguns diagnósticos. Ou você coloca aquilo e depois o médico diz, não, não é isso, era outra coisa. Não, tá ali, que ele falou que era aquilo. Ele disse que era daquele jeito. O motivo da referência, qual foi a razão pelo qual ele foi encaminhado? Então, você coloca, paciente encontra-se em acompanhamento terapêutico ocupacional desde a data tal, onde foi realizada a anamnese com a genitora, e foi encaminhado pelo médico fulano de tal, por conta de tal coisa. Né? Para ser melhor trabalhado tal coisa, ou em cima, ou por conta de sinais e sintomas de tal diagnóstico. A avaliação. Foi aplicada, então, uma avaliação sobre isso e isso, cujo resultado foi esse daqui. Considerando essa avaliação e esse resultado, traçamos um plano de tratamento com tais objetivos e tais intervenções que já foram realizadas, pendentes ainda tais objetivos com tais intervenções. Baseando-se nisso, sugiro a continuação do tratamento, ou sugiro a interrupção do tratamento, ou sugiro a troca de profissional, ou a troca de especialidade, ou a inclusão de tal especialidade. Então, quando você for escrever, você tem que ser claro. Então, utilize uma linguagem simples e direta. Se você vai colocar AVD, coloque atividades de vida diária, AVD. Tá? Seja claro, porque ninguém é obrigado a saber que AVD é atividade de vida diária. Vocês são obrigadas. Vocês têm que saber. Tem que saber o que é AVD, o que é IVD e o que significa. Tem que saber. Né? Quem tiver dúvida ainda, estuda em cima disso. Vocês não podem não saber. Mas o resto da população não tem a obrigação de saber disso. Conciso. Então, evite ficar sendo redundante ali no que você está falando, ficar repetindo a mesma coisa, tipo, encontrar, sabe, enchimento de linguiça em redação de Enem, que aquele parágrafo falou que o céu é azul, aí o outro parágrafo falou que o céu tem uma cor azulada, anil, não sei o que mais lá, e no outro que além da cor azulada tem nuvens brancas. Não, fala logo no primeiro, que é um céu azul com nuvem branca. Pronto. Então, a gente tem que evitar frases muito longas, a gente tem que evitar ficar se repetindo. Porque lembra que a pessoa que vai ler, ela vai procurar o que interessa para ela ler. Então, não adianta encher linguiça para ficar bonito. Sejam precisos, utilize os termos técnicos específicos. Sempre que o termo técnico, você identifica que é um termo que não é de fácil compreensão do outro, por exemplo, muitas de vocês são da área da educação também. Então, se você está usando um termo da terapia ocupacional, um termo da saúde, que não é de conhecimento da área da educação, e esse relatório vai também para a educação, coloca o termo, vírgula, coloca o que é aquele termo, outra vírgula e continua o seu texto. Objetivos. Evite uma linguagem subjetiva ou emocional, sejam claros. Eu tenho uma colega que eu dou supervisão para ela, que ela é psicopedagoga, e os relatórios dela, ela coloca umas coisas meio fofas. E eu falo, fulana, tira essa fofura daí, isso aqui é um relatório profissional. Ai, mas desde a época que eu era prof, que eu coloco isso daqui, porque eu acho bom que... Tá bom, quer manter? Mantém, mas isso aqui tá muito subjetivo e emocional.
tá fofinho. O médico não precisa da tua fofura, ele precisa da tua objetividade. Então, a estrutura, a introdução, eu vou contextualizar aquele paciente, né? O que aconteceu, como é que ele chegou para mim e tal. A avaliação, descrição, né? Apliquei a avaliação tal, percebi que tais funções estão afetadas. O meu objetivo. Então, minha meta de reabilitação em cima daquelas funções afetadas. A intervenção, que estratégias de terapia ocupacional você utilizou para aquilo ali. O progresso deu resultado? Não deu? Que desafios você teve que encarar ali no meio? Conclusão, como que está o estado do paciente hoje? Melhorou, não melhorou? Recomendações, qual é o plano de ação futuro? Eu quero que ele continue, eu não quero que ele continue, eu sugiro aumentar a carga horária dele comigo, eu sugiro diminuir, eu quero mais profissionais envolvidos. Essa estrutura de relatório é a tarefinha de casa de vocês, viu? A gente vai pegar, vocês vão fazer as perguntas ali, bonitinho, de anamnese, de protocolo, e aí eu vou querer exatamente esse relatório aí. Ai, prof, mas a gente não fez a intervenção. Põe a imaginação, tá? Imagina que a estratégia que você usou foi aquela, imagine se teve progresso ou se não teve progresso, você vai criar ali, teve progresso, prof. Não, não teve progresso. Tá? Então, vocês, até chegar ali o 1, 2 e 3, certinho, do 4 para baixo, vocês vão dar uma criada ali bem bonita. Assim, como que a gente faz essa conclusão e recomendações finais? Eu tenho que resumir o progresso, então, destaque os principais avanços e desafios, as recomendações, sugestões para o tratamento continuado, qual a necessidade de acompanhamento, né, se precisa entrar algum profissional ali no meio, né, e esses encaminhamentos adicionais. Eu vou sugerir que profissionais? Né? Então, assim, eu indico que a criança continue comigo, ou que aumente aquela carga horária, mas eu preciso também de tal profissional. Ou, a partir de agora, eu vou atender junto com o profissional fulano, porque a criança é agressiva, a gente precisa estar junto. Então, a gente tem que explicar bonitinho. Contrato terapeuta-família. É muito importante que você tenha um contrato escrito, que a família assine o contrato com você. E nesse contrato a gente vai colocar ali umas particularidades. Né? Qual que é a importância desse contrato? Eu vou estar direcionando ali objetivos, algumas metas, garantindo para que esteja tudo meio alinhado, as responsabilidades claras para a gente e para a família também, tá? Isso vai trazer uma confiança entre as partes. Então, assim, na elaboração do contrato, eu vou colocar que aquela criança vai receber sessões semanais de X minutos naquele endereço, que o atendimento começa a tal hora, ele termina a tal hora, que ele custa X reais, que caso a família não comunique, eu vou sempre estar confirmando a presença X tempo antes, se até tal hora a família cancelar, tudo bem, se cancelar muito próximo, ela vai pagar igual, porque eu reservei o horário, eu não tenho tempo de colocar outro paciente no lugar, que a cada X tempo vai ser entregue um relatório, que com tantas faltas, sem justificativa, ele perde a vaga, quando ele precisa trazer atestado, ou se não precisa. Então, assim, a gente deixa isso tudo bonitinho e a família assina e leva uma cópia. Então, você vai ter que deixar uma discussão aberta e honesta sobre as expectativas, os objetivos, as necessidades, tudo bonitinho ali escrito. Não precisa ser algo longo, sabe? Tipo, a família te procurou porque a coordenação motora fina da criança está ruim. Então, a expectativa da família é essa, o seu objetivo vai ser voltado para isso, né? E você vai identificar as técnicas necessárias. Não preciso dizer que técnicas são, porque o contrato terapêutico é bem no começo, né? Eu não tô, ele vai vir antes até obviamente, do relatório. Então, eu avaliei, a família procurou, eu avaliei, identifiquei qual é a necessidade, eu já posso fazer logo o contrato. Eu posso ter o contrato meio que já prontinho e só ir preenchendo algumas lacunas ali. Esclareça sempre qualquer dúvida que a família tenha sobre o tratamento. Geralmente eles perguntam, mas o que é TO? Mas o que você vai fazer? É psicologia? Como você vai trabalhar? Então a gente tem que dar explicar.
E deixe claramente definido ali qual vai ser a frequência e qual a duração prevista do tratamento. Tem casos em que você consegue prever, olha, vamos fazer aqui 6 meses e aí a gente reavalia para ver se ainda precisa. Ou, olha, não tenho como prever o tempo, porque olha quanta coisa que tem para fazer. Né? Então, assim, a gente tem que ser claro também com relação a isso. Nossa responsabilidade, realizar avaliações e acompanhamento individualizado daquele paciente. A gente precisa desenvolver um plano de tratamento baseado naquelas necessidades. A gente tem que se comunicar de forma clara e objetiva com a família sobre o progresso. Então, assim, devolutivas após cada sessão. E relatórios, né, periodicamente. Fornecer materiais e informações, tanto sobre a terapia ocupacional como sobre o tratamento. Então, você descobriu que tem algo inovador que você poderia tentar, então vamos discutir com a família. Tem alguma coisa importante que você viu sobre a terapia ocupacional que a família ainda não está entendendo. Para e explica. A gente pode fazer reuniões periódicas com a família também. Manter a confidencialidade das informações do paciente. Então, assim, o prontuário está ali guardadinho. Quando às vezes o pessoal diz assim, ai, prof, pode tirar foto do paciente desde a pandemia? Pode. É bom? Não. Tá? Antes da pandemia, o que é que a gente tinha como regra do Código de Ética? Se o paciente, a família do paciente, postar uma imagem, um vídeo, seja lá o que for, do teu atendimento com ele, ele postou, você pode repostar e deixar claro que é uma repostagem. Após a pandemia, ou durante a pandemia, começou-se a permitir que a gente postasse. Só que isso é perigoso, né? Porque a pessoa que autorizou, ela autorizou de boca, e aí depois ela pode dizer que não autorizou. Eticamente, antes da pandemia, dizia-se que, mesmo que você tivesse um termo de consentimento, de autorização de uso de imagem, ainda assim você não poderia usar, a não ser que fosse para fins de pesquisa. Um estudo, uma publicação científica, mas não para se promover. Então, o que o conselho recomenda? Você quer se promover enquanto terapeuta ocupacional? Fale sobre terapia ocupacional. Fale sobre as especialidades, fale sobre os livros de TO, mostre a sua sala, mas você não precisa mostrar o paciente, você não precisa expor o indivíduo. As devolutivas, elas devem ocorrer toda sessão. Devolutiva é uma comunicação, é um feedback. Então, assim, terminou a sessão, se possível, não faça na recepção, chama a família para dentro da sala e fala, olha, hoje eu busquei trabalhar tal coisa, eu usei esse recurso aqui, ele gostou ou ele não gostou. Em casa ele gosta de recursos assim, porque eu usei, deu certo ou deu errado. Eu vou ter que pensar em algo mais interessante na semana que vem. Né? Em casa tem como oportunizar uma situação dessa e tal. Então, assim, a gente chama a pessoa dentro da sala e mostra. Jamais a gente entrega e diz, hoje foi maravilhoso, viu? Tá de parabéns. Tá, mas tá de parabéns por quê? O que aconteceu que ele tá de parabéns? Eu saí de casa, fiquei aqui na recepção, 40 minutos, e aí? 40, 50, uma hora, 30, 15? E aí? Tá de parabéns por quê? Porque ele não deu crise, não deu birra, não te bateu, é por isso que ele tá de parabéns? Nem tá de parabéns porque ele encaixou. Tá, mas encaixar ele sabe. Tá, mas ele encaixou porque eu queria trabalhar tal movimento, em tal altura, com coordenação visomotora, entende? A gente tem que explicar. E isso faz da gente um profissional de nome. Porque eu já vi, eu trabalho dentro de um programa de acolhimento, onde eu converso com as famílias, não só na hora que elas chegam, mas para saber do feedback de como é que a gente está oferecendo serviço. E eu já vi famílias chegar e dizer, olha, eu vim para cá porque eu sei que fulano e beltrano dá devolutiva, porque eu levava ele em tal lugar fora daqui, e eu cheguei a falar para o profissional que, olha, você precisa me dizer o que está acontecendo. E a pessoa dizia, não, e não dava devolutiva. Então, a devolutiva ela é importante, a pessoa está pagando por aquele serviço. Então,
As devolutivas, elas aumentam a consciência do cliente, a consciência da família, para entender melhor, né, qual a capacidade daquela pessoa, qual a necessidade daquela pessoa, motiva, né, é o que eu acabei de falar para vocês, não, eu vou porque eu sei que lá eu tenho um retorno, eu vou porque eu sei que a pessoa me explica o que está acontecendo, porque a pessoa me orienta, me dá dicas do que eu posso fazer em casa, a pessoa quer saber da escola, a pessoa me pediu o contato do professor, então a gente tem um diálogo, né? O progresso, então, permite você monitorar ali o progresso, você adaptar o tratamento, porque quando você tem uma devolutiva gostosa com a família pega e te fala, olha, em casa ele faz. Olha, se em casa ele faz, então me explica, me manda um vídeo mostrando como que ele faz, porque aqui ele não está fazendo, eu pensei que ele não fazia. Quando eu chego num ponto que em casa ele faz, e eu não sabia que ele fazia, é porque eu não estou conversando com a família. Então, a comunicação ela tem que ser aberta, ela tem que ser honesta. Né? Ninguém está acima de ninguém, a gente está trocando. As metas elas têm que ser conjuntas, as gerais, as específicas e as mensuráveis. Eu tenho um objetivo amplo, desenvolver a coordenação motora fina. Um objetivo específico, coordenação motora fina, para determinados movimentos específicos, para determinadas ações específicas. E metas mensuráveis, né? Um objetivo que indique um progresso, que eu consiga avaliar aquele avanço, seja por um protocolo, né, estruturado ali, seja por foto, seja por vídeo, alguma coisa que me mostre que, né, de fato funciona. Então, a comunicação, durante todo o processo nosso, com aquele paciente ou com aquela família, ou com aquela equipe, ou com o médico, ou com o professor, ela tem que ser clara, tem que ser simples, tem que ser acessível, a gente tem que facilitar a compreensão. Tem médico que você consegue conversar, tem médico que não. E eu sou muito clara em dizer para as famílias, olha, fica difícil eu tentar entregar um bom relatório se o médico não é acessível. Olha, fica difícil eu evoluir tua criança se a escola não me deixa entrar. Se a escola não aceita conversar comigo. Aí, às vezes, tem famílias que querem 3 sessões de TO. E aí você avalia e diz, olha, só precisa de uma, eu só vou dar uma. Aí tem família que faz o quê? Contrata você na segunda, contrata a Eliane na terça e contrata a Jéssica na sexta. Só que a Eliane e a Jéssica também não sabem que a Flávia também está. E nem a Flávia sabe delas. Então, assim, a criança vai para 3 TOs diferentes, as TOs não sabem que essa criança está circulando entre outros, cada um avaliou de um jeito, cada um está atendendo de um jeito e a criança continua sem evoluir. Se tivessem, pelo menos, não é o correto, mas se pelo menos os 3 TOs tivessem sentado, discutido o caso, avaliado, entendido, talvez os outros 2 TOs teriam dito, olha, não vou atender não, ele não já está com fulano? Basta uma sessão mesmo, já está lá, fica lá. Então, a gente precisa ter uma comunicação que seja clara, simples, acessível, para que a família entenda o que a gente está falando. A gente tem que ouvir atentamente as dúvidas, as preocupações, as perspectivas da família, né? Eu chego ali no programa de acolhimento e na parte da coordenação ali de técnica da equipe, a equipe está em atendimento. Eu não fico numa sala trancada, a não ser que eu precise fazer algo que realmente eu preciso me recolher. Geralmente eu fico na recepção. Porque aí eu sento do lado de uma mãe, eu sento do lado de uma avó, sento do lado de um pai, eu puxo assunto e eu pergunto. A pessoa pensa, meu Deus do céu, a Flávia está aqui só trocando assunto comigo. Eu não estou trocando assunto, eu estou trabalhando. Eu estou pegando informação, né? A pessoa pensa que eu estou ali à toa, não estou à toa, aquilo ali é planejado. Né? Os movimentos são friamente calculados, então eu estou ali escutando qual é a opinião daquela família. Ali eu consigo pescar que aquela criança está frequentando outro lugar, que aquela criança foi para isso, que ela foi para aquilo, que ela não dormiu de noite, que ela está irritada e não falaram para a terapeuta. Então, eu consigo pescar quando eu estou ali, naquela recepção, numa conversa com um com o outro. E, ao mesmo tempo, tem famílias que às vezes fazem assim, você tem um minutinho? Eu digo, tem. Aí eu levo para a minha sala. Levo, fecho a porta, aí a pessoa vai e desabafa.
Eu não estou atendendo a criança, mas eu sei quem é a criança, eu sei quem é a família. A família vem, senta e conversa. E depois eu posso chegar para o profissional e dizer, olha, aquela mãe me chamou hoje e contou isso, 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 isso. Como é que a gente pode ajudar? Tá? Então, a gente precisa fazer essa escutativa. Quem está no atendimento ali, no corre, muitas vezes não consegue fazer isso. Quando a gente consegue, por exemplo, o atendimento é de 40 a 45 minutos, mas você coloca paciente para você a cada hora. Você tem 15 minutos para ouvir essa família. Vai perder um pouquinho? Vai. Mas você consegue ouvir aquela família, você consegue fidelizar e trazer resultado. O feedback tem que ser regular, a gente tem que estar compartilhando o progresso ali com a família. Existem datas específicas para relatórios, mas eu posso estar o tempo todo dando um feedback, chamando, mostrando um gráfico. A família quer discutir? Tudo bem, vamos marcar um horário só para a gente discutir? E aí eu abro e mostro, olha, já evoluiu nisso, está aqui o gráfico e tarará. Você vai precisar de um relatório para quando? Tem alguma consulta com o médico marcada? Tá, pronto, tal época eu vou organizar isso aqui para te dar no relatório, até porque até lá eu vou ter mais dados. E a família diz, nossa, olha só, que legal, a Fabíola está fazendo mesmo, ó. Está registrando tudo, ela é boa. E a gente tem que reconhecer e valorizar a participação de todos, dentro das limitações de cada um. Né? Nem sempre todos estão à disposição para fazer, né, tudo. Princípios éticos da devolutiva, que é por isso que eu falo, tenta não dar devolutiva na recepção. Confidencialidade, eu preciso manter a privacidade do cliente, por mais que a informação que eu vou dar pareça boba, mas eu estou compartilhando informações que são daquele paciente. Na hora que eu fui avaliar, eu não avaliei na recepção. Na hora que eu apliquei a anamnese, eu não apliquei na recepção. Então, eu não atendi na recepção, então eu não preciso dar devolutiva na recepção também, eu posso chamar aquela pessoa lá dentro. É um respeito com o cliente, é um respeito com aquela família quando eu faço isso. Porque nem todos, por mais pressa que esteja, na hora que a gente faz a anamnese, a gente já diz, olha, a sessão dura X e eu tenho 5 minutos ou eu tenho 10 minutos que é com você, porque eu preciso falar o que aconteceu. Então a família já sabe. Ela tem que ficar e ela tem que ouvir a devolutiva. Sejam sempre claros e imparciais. Às vezes a gente tem, né, como eu já comentei, um apreço maior ou um apreço menor por determinados perfis de pacientes ou determinados perfis de famílias. Mas nós estamos lá para prestar um serviço. Então, a gente precisa ser imparcial. A devolutiva, ela pode ser individual, né? Então, diretamente para aquele cliente ou diretamente para aquele familiar. A devolutiva pode ser em grupo. Então, assim, a criança vem na clínica e ela passa com o psicopedagogo, com o TO, com o físio, ela passa por todo mundo, até pelo médico daquela clínica. A devolutiva pode ser todo mundo junto. Tem uma clínica, eu não vou lembrar o nome dela agora certinho, é lá de São Paulo, é onde é dado o curso do Pediasui, lá em São Paulo. Que a devolutiva deles é em grupo. Eles colocam no PowerPoint a foto da criança e do lado, falando que é uma devolutiva, e é uma mesa enorme, está o médico, está a equipe e está a família. E aí eles começam a explicar. Cada profissional vai falar do seu e está mostrando ali os slides sobre aquela criança. Escrito, devolutiva por meio de um relatório, de algum documento que seja necessário elaborar naquele momento. E a tecnologia está aí, né? Então, a gente pode estar, dependendo do caso, do perfil, você pode precisar fazer alguma reunião com um médico, com alguém, e dar uma devolutiva de forma virtual. A devolutiva individual, então eu tenho que preparar, né? Planejar o conteúdo, planejar o formato dessa devolutiva, tenho que usar uma comunicação clara, respeitosa, encorajadora, porque eu tenho que mostrar, olha, estamos no caminho. Pode não ser ainda a porcentagem que a gente queria. Queria alcançar 70%, eu alcancei 20%, mas eu alcancei 20%. Olha onde a gente chegou. Né? Incentivar a participação, seja do cliente, paciente, ou seja, da família, né? Ali no que está acontecendo. Não é só eu falando e a família ouvindo. Só eu falando e a família ouvindo. Não, a família também tem que comentar e eu tenho que anotar o que ela está falando. E monitorar esse progresso e já fazer os ajustes ali. Porque no que eu vou falando
e a família vai trazendo, e eu vou escutando aquela família, eu consigo, então, ter uma clareza, além dos meus gráficos, daquele progresso, o quanto a família, antes de ver os gráficos, já percebeu aquele progresso, e a gente consegue ajustar juntos o processo terapêutico. E aí isso funciona muito bem. As devolutivas em grupo. Então, objetivo comum, né? Tem que estabelecer um objetivo claro. Porque aquilo, se eu vamos devolver em grupo, aquilo ali, se eu falo que eu trabalhei a deambulação, né? Eu trabalhei o andar. Aí a Eliane fala que trabalhou o equilíbrio estático, tá parado. Eu falei que estava trabalhando o dinâmico, tá andando. Aí a Andréa disse que trabalhou coordenação motora grossa, movimentos amplos. Aí a outra disse que trabalhou o fino. Não, peraí. Se todo mundo trabalhar uma coisa, a gente evolui. Se cada um faz uma coisa, até evolui, mas aí vai evoluir de pinguinho, né? Porque cada um está pegando uma coisa diferente. Se está todo mundo num caminho só, numa sequência só, então a gente tem uma crescente mais rápida e mais concisa. A gente tem que incentivar que todo mundo fale. A gente, às vezes, tem colega que não quer abrir a boca. E aí fica só você falando, e o colega assim. Ou então brincando de lagartixa, né? Só balançando a cabeça. Não, todo mundo tem que falar, todo mundo tem que pontuar, todo mundo tem que considerar ali, né? A gente tem que manter ali a privacidade, o respeito entre todos, a confidencialidade. Então, assim, às vezes você sabe que tem um coleguinha que, né, tá falando demais e tá fazendo de menos. Mas você não vai desmentir o colega na frente da família, pelo amor de Deus. Depois você chama o colega e conversa, né? Questões éticas também se envolvem nisso. E o aprendizado é compartilhado, porque aí a gente escuta como que o outro fala, como que o outro mostra o resultado. Então, isso às vezes inspira a gente em como que a gente vai mostrar os nossos resultados, como que a gente vai colocar ali, né? Então, é um aprendizado mútuo. Quando a gente faz uma devolutiva em grupo, a gente escuta os termos técnicos da outra especialidade, e a gente vê, né, a análise do outro profissional, a visão dentro da profissão dele. Então, isso enriquece a gente. A gente não vai começar a fazer fono, a fazer físio, né, a querer receitar medicamento para o paciente. Não é isso. Mas no que eu escuto como que o outro trabalha, como que o outro busca o resultado, numa outra situação, até de uma devolutiva individual, eu posso dizer, olha, eu já estive numa devolutiva com fulana de tal, e ela traz umas coisas bem interessantes sobre isso, sobre aquilo, e eu acredito que encaixa também na tua criança. Vamos marcar uma avaliação com ela, eu vou fazer uma recomendação do porquê que eu estou indicando para ela. Então, assim, isso traz também, né, um aprendizado e traz um compartilhamento de ideias, tá? Deixa eu me voltar aqui para vocês, flores lindas do meu dia, porque o próximo slide ali é vamos praticar, né? Mas eu quero mostrar mais umas coisinhas aqui para vocês. Deixa eu ver se... Ah, tá aqui embaixo. Com relação, antes de eu mostrar mais umas coisinhas, que é daqueles documentos que eu também mandei para vocês. Com relação a esse rebuzinho aí de coisas. O que é que vocês podem comentar? O que é que vocês querem questionar? Vai, André, fala, André. Ô, prof, é porque só eu tô falando, eu tô virando a chata. Não, tá não. Não, na verdade eu tenho uma pergunta que, claro, tem a ver com isso, mas talvez poderia perguntar em outro momento, e talvez as colegas também tenham essa mesma dúvida. Porque a gente já está aí quase, né, finalizando, então, se Deus quiser, em breve a gente vai estar atendendo. É Se uma Deus pergunta bem quiser. prática, assim, porque eu acredito que isso deva acontecer no dia a dia. Qual é a forma correta de nós cobrarmos as sessões? Sempre antecipado? Porque eu acredito que deva ter famílias que às vezes fazem um combinado e acaba não pagando, né? Tem, Como que tem você isso faz, também. prof? Tem isso também. Deixa eu só... Espera aí só um pouquinho. Deixa eu